Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor a todos vocês. Meus irmãos, eu peço a todos vocês que possam estar junto conosco nesse canal, assistindo esse vídeo até o final desse vídeo, meus irmãos. E o principal de tudo, eu peço a vocês que vocês possam deixar o seu like. Aqueles que não são inscritos, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Meus irmãos, eu desejo uma paz do Senhor a todos nós. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal Henrique Severo. Olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria primeiramente, tá pedindo a todos vocês que vocês pudessem estar deixando o seu like aí nesse vídeo, curtindo, certo, esse canal. E aqueles que não são inscritos pudessem se inscrever, meus irmãos, vai estar nos ajudando a monetizar esse canal aí. Amém, meus irmãos? E assistindo esse vídeo, até o final, que conforme vocês, a duração que vocês têm assistindo esse vídeo, vocês nos ajudam muito a monetizar esse canal. Meus irmãos, o vídeo de hoje eu queria estar falando sobre o apóstolo Robson, um vídeo dele que eu vi, que está lá no canal Sonho de Profeta. Peço aos irmãos que possam ir lá visitar esse canal. E eu achei muito interessante esse canal do qual o apóstolo Robson está fazendo uma entrevista lá, que ele vai falar sobre as revelações e as visões que ele teve da parte de Deus. E algo que aconteceu no ano passado, no ano anterior, antes da eleição, tudo que ia acontecer, Deus mostrou ele antes da eleição. E se a gente parar para poder observar, está acontecendo hoje em dia. Então, peço a vocês, meus irmãos, que possam assistir esse vídeo até o final. E o principal de tudo, deixe o seu comentário do que você achou do vídeo, do que você quer que a gente abordamos para a gente poder trazer aí no canal, botar aí no dia a dia. Aí. Amém, meus irmãos? Esse canal ele só melhora através de você. Fica na paz do Senhor, vamos para o vídeo. Tive 5 visões muito poderosas a respeito da pessoa do anticristo, o sistema dele chegando. Isso já faz nos últimos 3 anos para cá, tem tido muita revelação, ok? Então assim, foi os anos mais fortes. Eu tive outras, mas essa cada vez foi clareando cada vez mais, foi abrindo cada vez mais esse ambiente dessa revelação. Eu quero compartilhar daqui a pouquinho com vocês, segura aí, que eu fui arrebatado. Foi ontem que eu tive o arrebatamento, que eu falei, que eu mandei mensagem? Foi ontem. Ontem eu tive o arrebatamento de espírito, cheguei em casa. Eu teria até uma reunião de oração online, consegui nem ter, deitei, fiquei debaixo de uma unção, fiquei debaixo de uma atmosfera, de repente aconteceu. O Senhor me levou em espírito. Eu vou contar para vocês tudo que eu vi, em concordância com aquilo que já tinha entregado no ano passado e retrasado, sobre a nova ordem mundial, que é um líder dela e como vai se suceder. Importante os primeiros parâmetros a ser colocado em cache aqui, que eu acho que seria bom para vocês também entenderem, é o quê? Nós estamos falando de um reino unificado. É o reino de Satanás no meio dos homens. Satanás, ele quer o reino dele, ok? Um reino unificado, onde ele possa governar tudo de uma maneira só. Da mesma forma, hoje a igreja de Cristo, ela é o reino de Cristo sobre a terra. O Espírito Santo governa o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Somos sacerdotes do reino de Deus, somos os reis também, somos sacerdotes, somos profetas do reino de Deus. Todo reino tem que ter o quê? Seu sacerdote, tem que ter seu profeta, tem que ter o seu rei e tem que ter seu reino. Então a besta, o governo da besta é o reino. Entende? Quem é o sacerdote de tudo isso? Provavelmente é o Papa, que vai entrar. Ele é o sacerdote que tem que dar a bênção geral para todo mundo. Então ele é uma autoridade mundial, ok? Nós estamos falando também que tem que ter seu profeta. Havia um falso profeta, que aí entra quem? O famoso anticristo. Entendendo? Então o falso profeta, o seu sacerdote, o anticristo, esses dois homens serão muito poderosos, que é o sacerdote e o seu profeta. Então nós estamos falando do anticristo e o próprio Papa, É o sacerdote. Então haverá uma força mundial muito poderosa dada a esses homens, um governo muito poderoso. Posso continuar? Sim. E eu tenho um parecer de quem são, tem tudo um parecer, porque eu tenho visões, eu vejo uma imagem de uma pessoa e ao mesmo tempo essa pessoa parece sempre com 3 pessoas que eu vejo muito famosas a nível mundial, entendendo? E Deus, ele não me deu claramente ainda o nome, não me revelou, mas eu estou esperando ele me revelar. Mas pela imagem da pessoa eu tenho umas apontação. Eu já vi, entendendo essa pessoa, já vi, falei, meu Deus, pode ser de fato essa pessoa, mas eu não quero afirmar nada disso aqui, ok? Nós vamos trabalhar dentro daquilo que Deus tem nos revelado, isso é muito importante, porque tem a área da escatologia, tem muita coisa para falar para vocês aí, até melhor do que a gente, Tem muita gente aí de fala de escatologia, vai explicar muita coisa para vocês, mas nós queremos falar de revelação,
Quero falar o que o Espírito Santo tem falado a nós. É isso que é o mais importante aqui entre a gente, né? É saber o que o Espírito Santo está falando, quais nossas posições, quais são as dúvidas, qual é a nossa posição que Deus tem nos revelado. É isso que é maravilhoso, irmão. Porque se tem uma coisa que Deus nos preparou e tem nos dado para esses últimos tempos do nosso ministério, é um ministério para os últimos dias. E Deus tem falado comigo constantemente sobre a restauração dos últimos tempos, sobre a igreja dos últimos dias, sobre esse avivamento que vai descer agora, como isso vai suceder, como isso vai acontecer dentro desse período, dessa loucura mundial que está acontecendo. Só tem uma coisa para falar para vocês: o tempo está curto, a nova ordem mundial está chegando, e eu vou entregar agora uma revelação para vocês aqui, ok? Amém? Esses dias agora atrás o Senhor me deu uma revelação profunda, que completou o que há alguns anos eu estava vendo. Eu sempre vi o Banco do Itaú ligado com o Anticristo. O Banco do Itaú com a ideologia de gênero, igualdade de gênero. O Banco do Itaú sempre ligado a alguma coisa. Até que o Senhor me abriu para mim, esses dias agora. Eu vi o Banco do Itaú, o ícone do Itaú gigante na minha frente, eu ficava em espírito vendo. E a voz do Espírito de Deus falava assim para mim: o Banco do Itaú vai patrocinar o sistema do Anticristo da nova ordem mundial. É o Banco do Itaú. O Banco do Itaú que vai ser o que vai estar na frente da nova economia mundial. Hoje é o banco mais avançado que tem, é um dos melhores bancos que existe, é o Banco do Itaú, ok? É o banco que apoia a questão de igualdade de gênero, que defende ideologia de gênero. É o banco, não sei se vocês sabem, que está diretamente ligado com a ONU, e ele está estabelecendo, é o que mais está lutando para trazer o que, sabe o quê? A questão sustentável, energia sustentável, questão de estabilidade de todos os distritos, cidades, com uma própria estabilidade financeira. Cada distrito, cada cidade vai ter a sua estabilidade financeira, uma renda fixa, ok? De movimentação entre eles. Olha só como é que pode. Para criar o quê? Uma falsa renda, o dinheiro para todo mundo, e todo mundo tem o que comer o que quer, viver o que quer, e o mundo não tem mais nada. Amém? Mais problema nenhum. Então, o Banco do Itaú é terrível, tá? E você pode ter certeza que a marca da besta vai vir do Banco do Itaú. Pode marcar o que eu estou falando para vocês. Essa foi a revelação que Deus me deu, que o Banco do Itaú vai estabelecer a nova economia mundial juntamente com o Anticristo, e com os grandes oligarcas, os grandes poderosos da Terra, é o Banco do Itaú, e ele vai forçar as pessoas a colocar a marca da besta. Como lá vai ser? Nós não sabemos. Vai ser um chip? Vai ser isso aqui? Não vamos especular. Às vezes pode ser uma tatuagem, a gente não sabe, ok? Nós estamos falando que os sinais, quanto mais próximo está a questão acontecendo, mais a igreja está dormindo. É incrível. Você pode ver, desde o período da era primitiva, quando começou, eles achavam que Jesus ia vir amanhã, a qualquer momento. Eles vibravam tanto isso. Era cultura, era o que falado constantemente. Por que hoje a igreja está tão adormecida? Simplesmente porque você é desviado do caminho da palavra de Deus. Simplesmente porque ela não vive mais a Bíblia. Simplesmente porque ela optou por um evangelho genérico, falsificado, enganoso, que as pessoas estão buscando a igreja cada vez mais para aquilo que é próprio, para próprio. Aquilo que é bom para elas. Não segue mais as escrituras, mas segue o quê? Segue o que a prosperidade fala, as riquezas desse mundo, a ganância desse mundo, que os profetas que querem dar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não aquilo que Deus quer falar. Isso é muito importante vocês entenderem. Às vezes a gente entra no profético e a gente vê o que as pessoas querem ouvir. E quando entra no profético é aquilo que Deus quer falar. Muitos tampam o ouvido. Então as pessoas estão tampando o ouvido para a verdade. Por quê? Sabe uma coisa por quê, irmão? Porque as pessoas hoje estão tentando ignorar esse fato, porque elas estão tão distantes de Deus. Elas não querem acordar para a verdade porque sabem que vai ter que ter responsabilidade. Hoje muitos não querem mais ter compromisso com a verdade, querem ficar adormecidos no estado que eles estão, achando que não vão ser julgados por isso. E tem um problema. A igreja que estiver preparada, ela vai entrar na boda dos cordeiros. A que estiver avivada pelo Espírito Santo, chega do azeite de reserva, né? Mateus capítulo 25. Existem muitas coisas bíblicas para falar sobre isso. Mas depois nós vamos entrar isso bem mais sério. Então, só para resumir o que o pastor Jades falou aqui, irmão. Cara, nós estamos vivendo. Sim. Eu falei hoje de manhã com o pastor Douglas, cara, o que meus pais pregavam quando eu era criança, eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Sim. O que os pastores pregavam desde criança, falavam de arrebatamento, falavam do anticristo, nós estamos vivendo. Ou seja, o anticristo está vivo. O cara está na terra já. Sim. Ele já está governando. Dentro das grandes empresas, ele já está ganhando poder. Posso entregar uma revelação para vocês do anticristo? Eu fui levado em espírito num prédio muito grande. Muito, muito grande. Eu não sei onde era esse prédio, mas eu tenho a noção que eu acho que era nos Estados Unidos. E dentro daquele prédio, eu vi um homem de terno, sempre com o mesmo terno, veio esse homem, sempre vestindo a mesma roupa. O terno da mesma cor, cinza, um cinza muito bonito, brilhoso, blusa branca, a gravatinha preta dele, bonitinho, às vezes vermelha, só muda a gravata. E o terno dele bonito, do mesmo jeito, ele anda do mesmo jeito sempre. Eu olhava para ele, ele ficava andando de um lado para o outro no escritório dele, e falava assim, já estou com 40% de aceitação mundial. Ele lutava para chegar pelo menos à metade.
Entendendo? Porque o anticristo, que é o chifrezinho que Daniel disse, o que é um chifre que cresce entre os outros, é um pequeno chifre que cresce, ele vai ter que ganhar o poder e influência mundial. Ele não vai chegar do dia para ontem, eu sou anticristo, eu tenho poder, não. Ele vai ter que ter a aceitação dos grandes reis. Então ele vai ter que, ele vai enganar os reis da terra, ele vai enganar os grandes monarcas, ele vai enganar o mundo inteiro. É um cara muito poderoso que vai enganar o mundo inteiro. E ele vai ter que conseguir o quê? Não só a aceitação dos grandes líderes. Ele vai ter que ter a minha e a sua aceitação. A nossa não, né? Do fundo do mundo. Ele vai ter que ter a aceitação do mundo. Ele vai ter que ter a votação, ou seja, vai ter uma votação mundial. Sim. Entende? Vai ter que voltar isso mundial, da nova ordem mundial que vai ser levantado, né? Esses 10 reinos, estou falando dos 10 principais reinos, né? Do G10 da União Europeia juntamente com os Estados Unidos, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que conquistar o espaço. Então, se tem uma coisa que nós temos que estar atento, é isso. Esses grandes sinais. O pessoal tem uma pergunta para falar pra gente? Meus irmãos, bem rapidinho aqui, porque isso é muito importante. Já já eu volto com o vídeo. Mais para frente do vídeo, é bom que você permaneça no vídeo, porque mais para frente ele vai falar todas as características do anticristo, a pessoa que ele viu. Pode fazer, o Diácono Júnior. Voltando à questão da nova ordem mundial, né, falando dos Estados Unidos. A Bíblia fala que a gente tem que aprender a ver os sinais. Ela não diz quando, mas nós temos que aprender a ler os sinais. E o senhor falou que o Biden assinaria a nova ordem mundial, né? Vai. Então, assim, ou vai acontecer esse ano essa assinatura, Sim. ou ele vai ser reeleito nos Estados Unidos. Reeleito. Né? Porque a gente que acompanha as eleições nos Estados Unidos sabe que ele perdeu muita força, né? Então provavelmente será fraudado as eleições lá, né? Vai. Então, e uma outra pergunta, a igreja em si, se ela se omitir, ela pode atrasar a volta de Cristo, ou se ela se opor isso, ela pode adiantar a volta de Cristo? A igreja, nós temos o quê? Temos 2 grupos na igreja hoje. Os que dormem e os que estão buscando estar acordados. Estão lutando. Sim. Vai ter a omissão e vai ter aqueles também que não vão aceitar. Livro de Malaquias é muito importante para falar sobre isso. O Senhor diz Malaquias, eu vou dividir o povo. Sim. E vou mostrar aqui entre o que serve e o que não serve. Entre o justo e o injusto. Entre o santo e o profano. Entre os que adoram verdadeiramente o Senhor e os que não adoram. Ele fala, vou passar a tribo de Levi no fogo refinador. Vou mostrar a obra de cada um, vou mostrar quem é quem. Nesse tempo final, agora, vai provar a verdadeira e a falsa igreja. É agora. Agora que vai manifestar. A igreja falsa que está postada, que é o joio que cresce junto com o trigo, ok? Está tudo misturado. Sim. Ali vai começar a divisão. Vai mostrar entre aqueles que vão aceitar a nova ordem mundial. Você pode ver, todo cristão que aceitar a nova ordem mundial está corrompido por Satanás. Sim. Por quê? Porque quer a vida terrena. Porque a nova ordem mundial o quê? É a nova Jerusalém do anticristo na terra. Ele quer copiar tudo que o reino de Deus fala. O anticristo quer trazer a Jerusalém dele, vamos assim dizer, porque ele quer restaurar o governo de Jerusalém. Ele vai querer restaurar. Ele vai restaurar o terceiro templo. Ele vai querer ser o rei lá. Ele vai querer se sentar no lugar de Deus, ser exaltado como Deus, etc. Tudo isso vai acontecer. A terceira guerra mundial vai começar aí. De Gog e Magog, lá no Vale de Josafá, etc. Vai começar aí. Vai começar no ponto quando ele quiser o poder de Israel. Quando ele fizer isso, vai ter uma revolta infinita. Vai ser terrível. Porque vai mostrar que ele queria um poder religioso, queria ser Deus. O mundo vai ficar revoltado com ele, ele vai incitar uma guerra, ele vai destruir a Arábia, ele vai arrebentar muitos reis na terra. O poder bélico do anticristo vai ser quase infinito. Estou falando no parâmetro da terra. É quase invencível, desculpe, essa é a palavra correta, quase invencível. Então, vai ter esse conflito mundial, vai ter tudo isso acontecer. Nesse período, não temos que falar agora do arrebatamento, já está na hora de falar já de arrebatamento já para entrar, que já entra nessa conexão. Então, já entra tarde a volta de Cristo. Apóstolo Paulo diz para a gente acelerar, Pedro diz para acelerar a volta de Cristo com orações. Então é necessário a gente pedir a volta de Cristo. Pedir que ele volte logo. Sim. A Bíblia diz sobre isso, para pedir, rogar ao Senhor para que ele volte. Mas o período verdadeiro que a igreja vai rogar pela volta é o período das dores. Hoje a igreja está confortável. Hoje vou falar até da gente mesmo. Quantos de nós aqui ora todo dia para Jesus voltar logo? Não ora. Quando nós estamos debaixo de muito quebrantamento, a gente oramos, pedimos a volta do Senhor. Estamos debaixo de tanta realidade do céu, cara, a gente quer voltar, a gente quer para o céu. Hoje eu não quero viver nessa terra.
Entendeu? Com tudo que Deus tem nos dado, eu não quero, eu não tenho apoio nenhum aqui, não tem nada aqui, eu não vejo nada. Eu vivo como se não tivesse absolutamente nada, porque eu sei que isso é enganoso. Sim. Quando a gente se amarra nisso, a gente perde o foco, a gente perde a vida, a gente perde a unção, perde contato com Deus. Entendeu? Então, assim, é um tema muito importante, porque a apostasia nos Estados Unidos, irmão, já está instalada. A igreja mais apostata do mundo é a americana. Hoje, infelizmente, eu não posso dizer mais que a igreja dos Estados Unidos é modelo. Para mim, não é mais modelo. É lamentável o que está acontecendo na igreja brasileira, na igreja dos Estados Unidos. Essa liberdade, não desde na liberdade temos a liberdade do espírito, mas não deu ocasião na carne. Por causa da nossa liberdade de espírito que nós temos. É o que a igreja dos Estados Unidos fez. Por tanta liberdade, está tendo tanta libertinagem. Entende? Hoje você olha para um cantor gospel lá dos Estados Unidos, cara, não tem diferença nenhuma do cara do mundo, irmão. Pelo amor de Deus. Irmão. É super graça que eles Pelo estão amor agora, de né? Deus. Pelo Inclusive, amor de Deus, o falecido evangelista Billy Graham, ele compara, é um americano, ele sendo americano, ele compara Estados Unidos pior do que Sodoma e Gomorra. É verdade, ele fala isso, é um relato dele, né? Ele fala que se os Estados Unidos não se arrependesse, o juízo seria muito pior do que ele podia imaginar. isso. O próprio Leonardo V. Rio também, Sim. ele fala muito sobre os Estados Unidos. Olha lá, 2 Tessalonicenses 2,7, assim, na realidade o ministério da iniquidade já está em ação, restando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Né? É uma incógnita aqui, que os grandes tradutores da Bíblia, né, da King James, Almeida, todas as traduções, né, os seus tradutores, né, os grandes teólogos, estudiosos, eles ficam tentando definir quem é esse, que seja afastado até que o detém. Ainda está no gênero masculino aqui. Né? Quem é esse? Quem está detendo o aparecimento do anticristo? Quem é esse que detém ele? A única explicativa pela própria King James, o conselho de estudos, né, e de ética bíblica da King James, tá? Esse que é um estudo que eu vi, que inclusive tem nos nossos rodapés aqui, que é o Espírito Santo. Que é a única coisa que impede, de fato, a manifestação e a proliferação do ministério da iniquidade a nível mundial é a igreja. Hoje a igreja, graças a Deus pelos que estão corretamente posicionados em áreas dentro da sociedade, estou falando de governo, nós estamos falando de indústria, estamos falando de vários setores, ok? Eu também creio nisso que podemos entrar, sim, mas é perigoso porque muitos não tem chamado para isso, tem que ter muitos chamado para isso. Ah, mas é crente ser político? Pode? Irmão, Daniel era o quê? Ele era governador da Babilônia, meu querido. Então, pensa, José é o quê? José era, cara, ele era o faraó, meu irmão. Ele estava abaixo do faraó, ele era o segundo faraó. Então a gente vai falar o quê? Você está entendendo? Ele era como se fosse o vice-presidente do Brasil, né? Dos Estados Unidos, assim dizer, o Egito, né? Então, o que acontece? É normal. O que mais existia eram os profetas que estavam dentro dos reinos, influenciando. Então, que existe o quê? Profetas, homens de Deus, que são designados para governo. Outros profetas são destinados para o meio do povo, ok? Outros profetas é destinado em áreas específicas que outros não são. Não adianta. Tem profeta que é autoridade a nível regional, que a autoridade dele não passa em Nova Iguaçu. Tem autoridade que é nível internacional, voz internacional, voz nacional, entendendo? Então, voz para o governo, que é capacitado para isso, como Daniel e seus amigos, eram os 3 governadores. Eles se foram levantar como governadores, satrapas, ou seja, eram os homens, os deputados, os caras mais poderosos que existiam na época. Era quem? Daniel e os 4 amigos dele. Pelo amor de Deus, irmão. O reinado de Daniel era terrível. E ele pegou o reinado que é de Dário, pegou Nabucodonosor, de Dário e de Ciro, 3 grandes reis, e o cara transcendeu. Ele tinha uma autoridade imensa dentro da Babilônia. Então, nós estamos falando que é permitido sim. Então, a igreja ela tem que estar em todas as áreas manifestando justiça e poder. Essa é a era. Alguém quer falar? Júnior, alguma pergunta? Sim, pode falar. Alessandra Vasconcelos pergunta: Apóstolo, você já teve alguma revelação sobre o papel que o Brasil terá na nova ordem mundial? Ela se refere a espiritual, econômica ou conflitos. Sim. Infelizmente o Brasil ele vai cair no engano. A nação ela vai ser engolida pelo engano. O Senhor mostrou o Brasil. O Brasil ele vai está acontecendo algo que é visível isso, mas o Senhor Deus me mostrou. Lembra quando Deus mostrou a inflação, da questão da inflação, a gasolina, cada vez subindo mais. Esse dia Deus mostrou que subir mais ainda, e subiu, tu viu? Sim, subiu. E vai subir mais ainda, sobe mais, ainda vai subir. Não só isso, hoje Deus me deu uma revelação profunda sobre o Brasil, sobre a Petrobras. Até agora esse corte também para a gente poder lançar depois nas redes. Eu vi a Petrobras, ela rachando de uma tal forma que as suas ações caíam, o acesso da Petrobras no nível do governo caía. A Petrobras perdia o seu valor.
E eu vi assim na visão hoje, que Deus me levou um espírito para poder ver isso, foi muito claro. Era como se eu tivesse com um ajudante pedreiro e falava assim, você vai trabalhar na Petrobras? Eu não, pô. Petrobras está pagando mais mal do que um ajudante pedreiro. E eu vi como se o salário da Petrobras caía tanto que a Petrobras ela chegava ao ponto de falir na visão. E eu fiquei chocado com isso. Pô, Petrobras é um império do Brasil. É o chaveirinho de ouro do governo, é verdade, não é? Petrobras. Nossa Petrobras é o que? O orgulho do Brasil é a Petrobras. Porém, a Petrobras vai sofrer um juízo. Meu Deus. Agora, o que vai acontecer dentro disso? Petrobras sofrendo juízo, o que vai acontecer, irmão? Se prepara. Economia, cara. Que é a economia. Isso. Nós vamos ter uma pancada na economia muito grande. E quem é que vai ser o famoso salvador desse negócio aí? Aí vai entrar o PT, vai entrar o pessoal da cúpula da nova ordem mundial. O próprio Lula falou o quê? Que teve com o Papa na reunião da nova ordem mundial. Ele falou. Sim. Ele falou, ele é o líder. Ele vai entrar. Ó, uma outra coisa que eu vou falar pra vocês ainda. O Senhor me levou espírito dias atrás. Eu estava numa sala branca, num prédio muito alto. Eu estava entre o Bolsonaro e o Lula. Entende? E tava os dois assim, um em cada canto, sentado numa cadeira, branquinho, e eu no meio. E começavam a trocar farpas. Sim. E o Bolsonaro estava perdendo a presidência. Infelizmente ele não vai ganhar. Aí o Bolsonaro ficava, mas e os mensalão? Começava a falar de todos os roubos. E tantos milhões que vocês... Ele falou, aí o Lula falou, Bolsonaro, você vai voltar de novo nesse assunto, Bolsonaro? De novo, Bolsonaro, vai falar desse papo de novo, Bolsonaro, pera lá, Bolsonaro, a gente tem que alimentar os pobres estão precisando de dinheiro. Aí o Bolsonaro ficava revoltado, quieto assim, eu só olhando, e de repente começava um a falar de uma coisa do outro. Daqui a pouco o Bolsonaro levantava revoltado, chateado, saía, fechava a porta e eu ficava com o Lula, e eu pregava arrependimento pro Lula. Aí o Senhor falou assim, prega arrependimento para ele, ore pela salvação dele. Eu vi que os cristãos hoje em dia, infelizmente, tem uma coisa para a gente poder falar agora, pastor, importante, Sim. viraram partidaristas, Com certeza. petistas, bolsonaristas. Irmão, a gente está no partido de Cristo. Bolsonaro, desde que ele parou de obedecer a Deus, a coisa começou a ficar ruim para ele. Deus deu poder para ele, deu uma graça para ele, deu, por causa da igreja, por favor. Bolsonaro fez muitas coisas maravilhosas. Sim. Teve os erros dele, teve os excessos dele. Claro, sabe por causa de quê, cara? Precisou de verdadeiros homens ungidos para auxiliar. A guerra do camarada foi muito grande. Não tem nem como julgar um homem desse. Temos que agradecer a Deus pela vida dele. Amém? Agora, resumindo para vocês, resumindo mesmo, essa questão a posição do Brasil, tudo isso, infelizmente, não vai diferir de nada de outras nações. Posso contar uma visão que eu tive com vocês em 2020. Sim. Acho que foi entre 2019 e 2020, eu estava em Brasília. E eu lembro que eu tinha uma visão, fui levado para ver a nova ordem mundial. Eu corria pelas ruas de Brasília, sabe o que eu via? Eu via as pessoas, tudo uns bares lotados. Se era lotado, ficava ultra lotado. Todas as lojas cheias, tudo cheio. E eu correndo na rua e Deus falava assim, a falsa prosperidade está vindo para enganar o mundo. O Brasil. Aí eu começava a correr. E aonde eu corria, eu vi uma televisão. Todos os lugares tinham uma televisão com o mesmo comercial. Um bonequinho, um mundo rodando, um globo terrestre. E aquele bonequinho começava a ensinar a falar inglês. Olha só, eu entrava no metrô, em ônibus, prédios, tudo onde eu corria, eu via aquela tela ensinando aquela nova linguagem. Então, o Brasil ele vai cair no ponto seguinte. A economia está sendo abalada, a coisa fica mais estreita agora por causa da questão de eleições, né? Tu sabe tudo isso, etc. Porém, o Brasil ele não vai ter uma posição, a questão governamental, nada contra isso. Mas a igreja brasileira, a promessa é o avivamento. Sim. O avivamento quando explodir no Brasil, nós vamos ser a nação celeira. Eu vi como uma nação celeira. Era um celeiro que recebia pessoas de vários lugares do mundo. Eu vi os aviões de vários lugares do mundo caindo no Brasil. Não pousava, tinha que cair aqui. Mas não explodia, ele caía na praia, caía na areia, mas não explodia. E as pessoas caíam tudo no Brasil. Ou seja, Deus vai fazer alguma coisa a respeito da nação brasileira, porque o último grande avivamento tem sido prometido há muitos anos, irmão. Eu tive com profetas que profetizaram, com pessoas que profetizaram lá no Toronto, Canadá, não sei se é aquela profecia, Brasil, é da hora, uma profeta lá. Eu conheci ela pessoalmente, conversei com aquela profeta, uma americana, ela falou do avivamento do Brasil e revelou. Então isso aí é o que mais fala dos Estados Unidos, que está apontando. Por que os americanos só querem Brasil, 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 Brasil? Porque a graça está aqui, é visível que está aqui. Sim. Com toda a iniquidade, com toda a falta de sabedoria, a falta de maturidade que a igreja brasileira tem, olha o mover do Espírito Santo que está sobre a gente. Sim. Olha o mover do Espírito Santo que está sobre o Brasil. É visível que está conosco a graça. Você está entendendo? É transferido esse manto que caiu sobre de ciência, de revelação sobre o Brasil, está sendo transferido sobre 12 vezes mais forte sobre as nossas vidas, o que Deus mostrou. É muito mais poderoso. Então, acho que um monte de americanos vão vir aqui receber ponto final. Que quem ordena é Deus, a supremacia vem de Deus, quem sabe tudo é Deus.
Amém? O avivamento é a própria operação do poder de Deus a nosso favor. Então, o que vai nos fazer a diferença no Brasil é o avivamento. Agora, a posição governamental, nenhuma. Vai ser só parte de um governo totalitário. Amém? Pode fazer, Por meu. favor, pastor. Pode falar. Não, fala. Então vamos lá. Apóstolo, o senhor citou aqui 2 Tessalonicenses, né, seu capítulo 2, que aí frisa bastante a parte do anticristo. Aham. Vamos falar um pouquinho mais sobre o anticristo? Pode falar. Mas aqui, o apóstolo, ele fala sobre a questão do dia da apostasia, né? Antes daqueles dias, virá a apostasia. Essa apostasia, ela já está acontecendo? A apostasia de quem? Da igreja, do mundo? O que seria isso? Seria juntamente com o anticristo, antes do anticristo? Como seria? Então, nós já até citamos, né? Uhum. A virar apostasia. O próprio apóstolo Paulo diz que o ministério chama de ministério da iniquidade a própria apostasia. Sim. Já está em ação. Sim. Ele sempre teve em ação. Mas ele vai vir com toda a força. A força total vem. Vai chegar uma plenitude. E para chegar à plenitude é um governo. Uhum. Um governo unificado. Onde de tudo que o homem quer. Então tem que vir, de fato, nova ordem mundial. Apóstolo, interessante que no Antigo Testamento a gente vai ver que aquele povo hebreu no início, né? Ele esperava um rei que viria trazer essa paz. Justamente essa paz que nós estamos falando agora, a falsa paz. Eles esperavam o Messias que viesse em um cavalo branco, né? E trouxesse a união dos reinos daquela época. Sim. E aí a gente vê que é uma coisa idêntica à nova ordem mundial de hoje. E isso vai trazer muito engano às pessoas, porque vai pensar que verdadeiramente o anticristo, né? É aquela pessoa, é um Cristo mesmo sentado no terceiro templo. É o Cristo e que vai deles, levar que eles até esperavam. muitos cristãos ao erro, Então, a se enganar. É uma coisa importante, nós vamos ler essa passagem aqui, que Deus vai entregar eles a esse espírito sedutor de engano. Porque ele vai dar o Cristo que eles sempre quiseram. E outra, uma coisa importante, essa nova ordem mundial tem que ter uma religião mundial. Sim, E qual é o conceito? Vai misturar judaísmo, o conceito bom do judaísmo, sim, com cristianismo, com outras seitas e outras religiões. Hoje tem um ecumenismo, correto? sim. Sim. Mas não é ecumenismo. Ecumenismo é a unidade das religiões. Sim. Estou falando que o anticristo ele vai ter a religião dele, ele quer a religião dele, meu filho. Ele quer o mandamento dele. Ele quer criar os novos mandamentos. Então, se ele é o anticristo, Sim. o que Cristo deixou pra gente? Mandamentos. Sim. Ele vai deixar mandamentos. Lembra que eu falei da visão da Bíblia, aberta à luz de Lúcifer? Sim. Ele vai deixar uma nova Bíblia. Ele vai fazer um novo sistema de crenças mundial. Acabou. Caraca, Ele vai criar tudo que o homem sempre quis. Uma falsa ideologia. meu Deus. Isso aí é muito importante falar isso aí. Anticristo, vou falar mais uma coisa, anticristo. Uma das revelações que foi muito forte que eu tive sobre ele. Eu lembro uma época, eu fui levado no espírito assim numa dimensão. Eu vi uma igreja muito grande, muito grande. E essa igreja, subiu um pastor, convidava outro pastor para pregar. E aquele homem começava a pregar, e tinha um encanto nele tão forte, que ele pregava sobre como prosperar, ele começava a pregar coach, ele começava a pregar coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. E muita gente ficava, uau, uau, todo mundo idolatrando ele. É uma igreja muito grande. Quando acabava aquele culto, aquele homem ia para uma sala, ligava um computador. E ele falava com outro homem que estava num outro computador numa outra sala. E eu ia lá na outra sala ver quem era. Era uma sala escura. Quem estava sentado? O anticristo. Meu Deus. Eu vi ele com a perna dobrada, com o mesmo terno de sempre, mesma roupa de sempre. Depois eu vou mostrar, tem um homem que é possivelmente ele é o anticristo. Com o mesmo jeito, jeitinho igualzinho, mesmo rosto, mesma face, é aquele homem mesmo. Inclusive ele tem um prédio nos Estados Unidos que está lá 666, o nome do prédio dele. Só para você ter noção, ele é um dos homens mais poderosos do mundo. É um dos maiores empresários do mundo. Ele era o conselheiro do Trump, entende? E sempre vi aquele homem muito parecido com ele. Inclusive ele é judeu ainda. Olha só, ele gosta de judaísmo. Inclusive ele estava lutando pela paz entre a Palestina e Israel. Só para você ter noção. Caraca, é muita Então, coisa. e outra, a cara dele, meu filho, é uma carinha que todo mundo vai querer. Entendendo? Bom moço. Ele é o padrão, ele está entre o meio, entre a nossa juventude e os mais velhos. Ele é o equilíbrio entre as duas gerações, entendeu? Então, assim, só resumindo para vocês. E quando eu vi aquele homem conversando com aquele pastor, eu falava assim, ó soberano e exaltado. Aquele homem idolatrava o anticristo. Você que está sentado e exaltado. E começava a passar, nós fizemos isso. Ele só fazia assim, ó. Só isso. Tanta arrogância, tanta idolatria naquele homem. Esse homem vai ser terrível. Eu lembro de uma visão que o senhor Ai, teve, desculpa. que o senhor... é a empolgação do assunto, né? Fogo. Porque isso já nos remete à volta de Cristo, está próximo. Sim. Apóstolo, eu lembro da visão que o senhor teve que
o anticristo ele já tinha uma porcentagem de aceitação, Aham. né? Então esse homem ele tá observando todos os Ele já tá, acontecimentos, né? ele já tem uma aceitação muito grande no mundo inteiro. Aham. Ele é muito influente no mundo inteiro. Perguntas? Vai perguntar? Sim, foi uma pergunta. Pastor Gelson. Bom, boa tarde, bom dia ainda. Né? Em relação à questão de finanças, antigamente as pessoas, os mais idosos, eles até guardavam dinheiro num colchão, lembra? Aham. Quem tem dinheiro na carteira hoje? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Hoje é mais fácil trabalhando com Pix, né? Transferência. Isso significa são passos curtos, exige que na Bíblia a implantação de chip, o código em relação à parte do corpo humano. Sim, uma coisa que hoje o Pix, na verdade, ele é um dos os maiores passos para a economia foi o Pix. Ele acelerou a economia mundial. Na verdade, quando criou o Pix, né, ele veio à tona e ele foi estabelecido agora, o aceleramento da economia é muito grande. E assim, quanto mais o ser humano ele aderir ao Pix e menos usar a moeda, maior é a prosperidade de uma nação. Quanto mais se imprime moeda, imprime dinheiro, notas e fabricam moedas, né, significa que é mais difícil o controle, nós vamos ter mais inflação, mais roubos, né, vai ter todo tipo de engano. Mas o Pix é o quê? É a maior segurança que tem para controle mundial. É a maneira de controlar financeiramente a gente, de sondar a gente. Então, não adianta guardar dinheiro debaixo do colchão que não vai valer de nada. Quando vai, não vai valer. Vai ter que estar depositado, vai ser tudo digitalizado. Quando vir a nova moeda, ela vai vir poderosa. Inclusive, né, falar aquela visão que eu vi do dólar. Sim, sim. Eu vi o dólar valendo tipo 1,27, caía tanto dólar, que o dólar começou a cair. Começou. E assim, tem que cair para criar uma nova moeda. Eu vi o euro caindo esses dias também. Entendendo? O euro vai cair, o dólar vai cair muito, 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 muito. Por quê? Porque é para criar uma nova moeda. Vai ter uma nova moeda, vai ter um novo sistema mundial de uma moeda. Então, não vai ser dólar, não vai ser isso aqui, não vai ser euro, vai ser uma nova moeda. A gente tem visto essas moedas digitais cada vez ganhando mais espaço aí no mercado, né, posso? A gente não sabe de onde, qual será, mas não vai ser essa questão de Bitcoin, não vai ser nada disso. Absolutamente nada. Porque vai pegar um pobre, como é que o pobre vai ter 600 mil reais? Um Bitcoin vale milhares de reais, entende? Não tem nada a ver com isso. Né? A nova moeda ela vai ser uma moeda criada entre as nações, vai ter um nome dela. Né? Vamos ver qual o código dela, se não vai ser 666 também de cara, né? O Senhor me levou em espírito. Eu tive uma experiência, foi 2 anos atrás. Foi antes de a gente construir aqui. Acho que você estava em... Faz 2 anos, você faz 2 anos que você está aqui? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos? Então vai fazer 2 anos essa experiência que eu tive. Fui levado em espírito. Eu fiquei 3 dias virado. Eu estou te falando de uma dimensão de glória que teve comigo. Eu tenho uns irmãos da igreja que teve comigo esses dias lá. Eu vou falar para vocês algo muito sério sobre isso, ok? 3 dias nós ficamos ali virados debaixo do poder de Deus ali dentro. E nesses 3 dias o Senhor me levou sobre o mar. E um grande anjo que estava sobre o mar, ele me deu um livro. Quando aquele grande anjo ele me entregou aquele livro nas minhas mãos, ele me mostrou o evangelho mundial. E ele falou assim: esse aqui é o evangelho eterno que será pregado nos últimos dias. E eu não entendi, ele começou a me ensinar aquilo. E eu vi correndo na velocidade, como se fosse na velocidade do som, da luz, não sei. Eu só sei que era muito rápido. Eu cruzava os continentes numa velocidade muito grande no meu espírito. E eu vi o evangelho sendo pregado no mundo inteiro. De repente, eu vi um vento. Esse vento batia sobre todo o mundo. Os anjos dos 4 cantos do mundo soltavam o vento. São 4 anjos que seguram o vento dos 4 cantos do mundo, correto? Sim. Ok. Aquilo simbolizava o evangelho mundial. Esses são os 4 mensageiros do mundo, são os anjos que têm maior autoridade e poder para liberar poder sobre a igreja, ajudar a igreja para pregar o evangelho em nível mundial. Inclusive, já fui visitado por esses anjos. E Deus me levou em espírito e eu vi claramente. E o Senhor me falou: vocês usarão o sistema do anticristo por um tempo. Por esse tempo vocês usarão para pregar o evangelho mundial. É quando vai estabelecer o inglês, a nova linguagem, a tecnologia, o 5G, a velocidade de transmissão. Tudo isso nós vamos usar por um tempo. Vamos usar essas tecnologias. Então, mas é só por um tempo, porque nós vamos ser vedados. Então, antes de ser vedado, o Senhor me mostrou claramente: vocês usarão o sistema do anticristo que vai ser estabelecido na nova ordem mundial, o sistema mundial, a conexão mundial. Inclusive, você sabe, está na mídia também. Estão passando novos cabos nos oceanos, estão passando por uma conexão do 5G mundial. Cabos de quilômetros de extensão para ter a conexão 5G. Tudo a cabo, não sei se vocês sabem isso, tudo a cabo. E está passando isso e nós vamos usar essa tecnologia para
E é propagar o evangelho de todas as maneiras possíveis. Mas vou falar para vocês. A Bíblia diz, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não fique sentado e pregue. Hoje é fácil você ficar na mídia aqui e pregar para as pessoas. Mas vou dizer uma coisa, não vai ficar mundano entrando. Quem está vendo lá Luan Santana, ficar vendo aqui um podcast que eu estou falando aqui não. Quem vê aqui é só crente. Eu vou ter que ir lá um tal mundano lá para entrar lá e pregar o evangelho. Essa historinha de ficar pregando pela internet, mas eu estou muito perdido com isso. Está totalmente errado isso. Por isso que a gente não fica fazendo isso. Nós vamos aqui dando a palavra para os cristãos, mas a nossa missão, ó, vai lá toda semana aqui, a gente na favela pregando. Ajudando os pobres, socorrendo as pessoas, pregando de casa em casa, fazendo evangelismo, orando para Deus abrir portas das missões para a gente. Porque se a gente não for, quem pregará? Sim. O apóstolo Paulo diz como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não há quem é enviado, como formou seus pés daquele que são enviados. Nós temos que ir, nós temos que fazer. E nesses últimos tempos, nós teremos uma velocidade de se mover. Não é velocidade só de comunicação, estou falando de velocidade de movimentação. O mundo estará conectado. A velocidade é muito maior. Tudo isso vai ser mais rápido. Nós vamos conseguir e vamos ter o inglês ao nosso favor. Vamos falar inglês. Nós vamos pregar para todas as línguas. Nós vamos ter poder, uma autoridade muito grande para fazer isso. Graças a Deus. Mas sabe o que isso que eu falo para vocês? É muito curto o tempo. Nem todos vão conseguir isso. Nem todos ungidos, nem todas as pessoas vão conseguir isso. Não vai conseguir. É para pessoas específicas. Entendeu? Então essas pessoas têm que estar preparadas. Eu quero falar para vocês sobre a transferência de riqueza dos últimos tempos. Está no livro de Joel. Está no livro de Zacarias. O Senhor diz, a mim pertence o ouro, a prata, dou a quem quero. Há uma transferência dos últimos tempos que nós vamos ter muito grande. Mas não é para todos, Deus tem me alertado. Entendeu? Não espante Deus prosperar do nada, o apóstolo do dia para a noite. Não estou roubando, não estou falando nada disso não, irmão. Eu vivo dentro da igreja, eu vivo aqui com meus irmãos, eles vivem do meu lado, graças a Deus. Eu vou falar, esse cara está roubando. Não estou fazendo nada, não, estou orando. Amém? Eu estou me preparando para ser um receptor, um transferidor de bênçãos espirituais para a vida das pessoas, para usar recursos, para alcançar almas. Não tem por que colocar dinheiro na minha conta e ganhar dinheiro para mim, não. Irmão, o tempo está acabando, eu tenho que viver cada dia o seu dia, ponto final. Amanhã Deus vai me sustentar. Hoje eu tenho que correr, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, tenho que colocar tudo em ordem, para a gente conseguir focar no evangelismo. Tudo que a gente está correndo aqui dentro é para quê? Para pegar bonito, para o pessoal ficar... Não, é para o evangelismo. Precisamos estar com a vida equilibrada em todas as áreas, para a gente não ter falta, para a gente correr o mais rápido possível, com o máximo de pessoas possível, para ganhar almas. Esse é o meu único foco. Entende? A gente faz conferência, faz algumas coisas aqui para transferir entendimento, que Deus me ordena para fazer isso, para transferir da igreja. Mas a gente não fica sentado nisso não, você pode ver, a gente não fica sentado nisso não, irmão. Aí tem recursos, então hoje são mais de 11 livros lançados de ensinamento. Meu Deus do céu, você vai passar anos estudando aquilo ali, não vai nem chegar no conhecimento daquilo ali, mano. Passei anos recebendo aqueles fundamentos ali. Tem mais modos para ser lançado para ensinar a igreja, apoderar a igreja, transferir fundamento apostólico, profético, evangelístico, pastoral, tudo que tem ali dentro, para ajudar as pessoas a ser libertas, os cristãos. Mas não vai inibir a gente da nossa missão dos últimos tempos. Vamos correr contra o tempo, irmão. Se a gente for fiel, estar atento ao que Deus está falando, o que está acontecendo, se alinhar ao tempo, nós vamos ter um aceleramento tão grande, vamos correr com um passo tão lá que outros vão ficar olhando como é que eles conseguem correr 10 anos à frente. Porque nós estamos posicionados. Aí responde aquela pergunta que a gente vai falar daqui a pouquinho, o posicionamento da igreja dos últimos dias. Aí nós vamos entrar nessas mensagens, que é onde nós estamos bem preparados para poder falar. Ajude a compartilhar, eu creio que isso vai edificar na sua vida. Temos muito mais coisa para falar agora, acho que é uma coisa muito importante a ser falada e queremos expandir a verdade. Escute que nosso princípio aqui, cara, não é ficar famoso, ficar com isso não, então é para propagar a verdade. A gente quer que a verdade fique famosa, amém? Isso, que a verdade ganhe acesso ao coração das pessoas e ponto final. Aleluia. Porque se eu quisesse, irmão, tá famoso isso aí, eu iria para vários podcasts da vida aí, eu estaria num caminho que estaria, uau, cheio de gente indo pro inferno, sabe? Eu quero ir pro céu, eu quero fazer as coisas justas e usar isso aqui hoje com santificação, que é o mais difícil. Hoje é difícil, a pessoa quer usar por dinheiro, é terrível. Mas vamos falar, tem que falar a verdade, né? A verdade ela vai ser sempre cedida. Agora, só para nós entendermos aqui, o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó, agora, pois, somos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. E aonde a ira de Deus se manifesta? Apocalipse capítulo 15, versículo 6, que é derramada as 7 taças da ira de Deus. Quando chegar a ira de Deus, 3 anos e meio de grande tribulação sobre a terra. Fechou? Então aí nesse período nós não estaremos mais aqui. Irmãos, desculpe interromper aqui rapidinho, permaneça no vídeo porque mais para frente ele vai falar sobre a visão que ele teve do arrebatamento da igreja. Amém. Eu tenho uma pergunta aqui, apóstolo. Num período que para a gente passar o arrebatamento, eu queria que o senhor falasse um pouco do reino milenar, que Jesus Cristo vai levar a igreja, do milênio. Sim. Que vai ser estabelecido o trono de Davi. Como é que vai ser naquele reino? O evangelho eterno vai ser pregado? Ok. Tem como o senhor falar um pouquinho disso? Vamos falar sobre isso. Bom, lá no livro de Apocalipse diz que novos céus e nova terra, o senhor viu?
que foi feito novos céus, nova terra e tudo se fez novo. Uma coisa importante, nós somos tirados da terra. Apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, no capítulo 3, que vai vir um fogo que vai derreter a terra inteira. Ok? Vai derreter a terra inteira. Vai descer a nova Jerusalém dos céus. Ok? Nós estamos falando isso após o governo milenar. Até que Satanás seja julgado com todos os ímpios, jogado que? No abismo. Ok? No lago de enxofre, desculpa, que é o dano da segunda morte. Então nós vamos ter um reino milenar. Como é que vai se suceder o milênio? Quando estiver Israel sendo aniquilada no Armagedon, Jesus Cristo ele vai voltar com todos os seus santos. Aí depois você pode ver Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19 é o que mais fala sobre isso, ok? 18, 19. Começa o período dessa grande tribulação, a guerra do Armagedon. Jesus Cristo ele volta exatamente nesse ponto. Ele, é a segunda fase da segunda vinda dele. Né? A primeira ele vem nos ares, arrebata sua igreja em secreto, nós somos transladados, ok? Na segunda fase ele vem conosco para o julgamento, né, de toda a terra, todos os ímpios. Então, quem é que vai julgar o mundo? Nós. Nós teremos essa autoridade. Nós julgaremos demônios e julgaremos o mundo. Teremos essa autoridade. Então você vai ver que nesse período, quando estiver ali tudo isso acontecendo, Jesus Cristo ele desce. Lá em Israel ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ok? Como Ezequiel diz, a porta oriental, que fica de frente para o cemitério dos muçulmanos, que está em frente a essa porta, em frente também para o Monte das Oliveiras, está a porta oriental, onde ele pisa. Onde vai se fender o Monte das Oliveiras. Os mortos ali vão ressuscitar primeiro, o justo. Lembrando que tem algumas partes em Apocalipse aqui que vocês têm que entender isso. Uma coisa muito importante, que Apocalipse 15 em diante você vai começar a ver isso. Você vai ver que tem alguns santos que não está falando de nós, está falando dos israelitas. Ok? Assim como existem os 144 mil, os 12 mil de cada tribo que Deus reservou para si, Ele santificou esses e reservou para si. Hoje muitos judeus estão tendo visão com a aparição do próprio Jesus como Messias para eles. O mundo inteiro está acontecendo isso. Judeus em todo o mundo estão relatando que estão vendo Jesus Cristo, estão sendo salvos, estão aceitando Jesus Cristo. Então está uma onda muito grande de salvação dos judeus e vai acontecer uma onda muito grande de salvação dos judeus. Então tem os santos que eles vêm. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor a todos vocês.